Olá, tudo bem? Eu sou o Cacá Mendes e esse é o canal Zé Cacá, o Curioso. E hoje nós vamos falar sobre o assunto menopausa. Aliás, estamos atendendo a um pedido de um marido que é inscrito no nosso canal e ele nos mandou uma mensagem, nos mandou um e-mail pedindo, porque ele tem 50 e poucos anos, acho, né? E ele e a mulher têm um casamento muito legal, mas só que ele estava meio desesperado, porque a mulher, segundo ele, está entrando na menopausa e ele falou, cara, está acontecendo umas coisas loucas e eu queria aprender mais. Por isso, nós vamos falar sobre isso hoje. Antes, vou pedir para você, que ainda não está inscrito no nosso canal, que você faça a sua inscrição, ok? E a nossa convidada que já está na tela é a doutora Joelle Lerípio. A doutora Joelle, ela é ginecologista, pós-graduada em Fisiologia do Envelhecimento Saudável, com foco em climatério e menopausa. A doutora Joelle está falando de Igrejinha, que é perto de Porto Alegre. Tudo bem, doutora Joelle? Tudo bem, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que for nos ver a todos aqui. E muito obrigada pelo convite para poder realmente esclarecer um pouco para esses maridos o que está acontecendo com as esposas e com nós, mulheres, entender um pouquinho o que se passa nessa transição. Ótimo, doutora Joelle. Aliás, a doutora Joelle, que é uma bambambam nesse assunto, né? A doutora Joelle, durante essa entrevista, ela vai passar para a gente uma receita, olha que importante, hein, gente? Uma receita definitiva para se obter uma vida saudável durante a menopausa. Doutora Joelle, só para a gente, a minha primeira curiosidade é a seguinte: climatério e menopausa, uma coisa dentro da outra, rapidamente explica para a gente, climatério e menopausa. A menopausa acontece no climatério. O que isso significa? Menopausa, Cacá, nada mais é do que o nome da nossa última menstruação. A gente só fica sabendo que a menopausa foi a menopausa 12 meses depois. Então, quando ficamos 12 meses sem menstruar mais, a gente sabe, a menstruação de novembro do ano passado, chegou novembro, não menstruei, a minha menopausa foi em novembro de 2019. Climatério é o período em que acontece a menopausa. Ela não acontece de uma hora para outra, menos que seja cirúrgica, que a mulher vai lá e tire os ovários ou tire o útero e pare de menstruar. Senão, ele é um processo que se chama climatério, no qual vai acontecendo a diminuição do funcionamento dos ovários até a completa parada de produção dos hormônios feitos por ele, do estradiol e da progesterona. Esse período vai de 7 a 5 anos, em média 5 anos antes da última menstruação, começam as alterações físicas, psicológicas, comportamentais, né, dessa mulher. Entendi. Doutora Joelle, tem uma pergunta assim que é mais frequente que a senhora ouve das mulheres ou até dos maridos, não? Primeiro, essa que tu me fizeste, né? A diferença de climatério e menopausa. Segundo, quando acontece, quando começa? A menopausa mais frequente que acontece é entre 48 e 52 anos. As mulheres tendem a ter a sua última menstruação entre 48 e 52 anos. Portanto, a partir dos 40 e poucos anos, já pode se iniciar o processo de climatério. O climatério antes da última menstruação é chamado de climatério pré-menopausa e o climatério depois da última menstruação é considerado o climatério pós-menopausa. Alguns trabalhos dizem que o climatério vai até 65 anos, quando aí a mulher é considerada idosa e não se considera mais climatério. Hoje, a tendência é dizer que uma vez na menopausa, sempre no climatério pós-menopausa, porque os ovários nunca mais vão voltar a funcionar. E antigamente as mulheres tinham uma expectativa de vida que pouco passava dos 65 Sim. anos. Hoje, a nossa expectativa de vida, em muitos centros, já está chegando nos 90 anos. Então, é o climatério pós-menopausa. As primeiras coisas que me perguntam, Cacá, como que a gente sabe que está chegando lá? Os primeiros sintomas, eles se confundem com cansaço. A gente tem que colocar na linha temporal. Uma mulher de 40 e poucos anos, os filhos estão meio que crescendo, na maior parte das vezes estão saindo de casa, então ela fica às vezes chateada com o ninho vazio. Já tende a ter pai e mãe que pode estar doente, então ela, às vezes tem que estar cuidando de pai e mãe. Às vezes ela está num casamento de 20 e poucos anos, que precisa dar
uma reenergizada, então às vezes tem algum estresse conjugal. Então é um período de vida que tem muitos fatores paralelos que podem deixar a gente se sentindo cansada, triste ou fora do nosso padrão. Só que nesse mesmo momento vêm as alterações hormonais do climatério. O primeiro hormônio que baixa é a progesterona. Com a baixa da progesterona, começam a acontecer irritabilidade. A mulher tende a ficar mais irritada do que estava. A qualidade do sono diminui. Então, a tendência é ter uma insônia de manutenção. A mulher tende até a pegar no sono bem, só ela não consegue mais manter o sono. Ao não conseguir manter o sono, ela começa a ter os dias, aumentam o cortisol e ela começa a ter uns dias em que ela está mais cansada, menos disposta para as suas atividades no dia a dia. Com a progressão desse tempo, começa a baixar o estradiol, que é o segundo hormônio que começa a baixar. Ela fica também, além de cansada, com uma perda de memória, ela fica mais esquecida, a sensação de que está mais desligada. Pode começar a ter já uma diminuição da libido importante, né? Ela começa a não estar muito mais disposta para namorar. Então, às vezes, ela até depois que começa a brincar, o sexo fica bom, ela liga, tal. Mas, assim, a tendência é, no primeiro momento, ela perde interesse. Ela não está muito afim, né, de ter relação nem com o marido, nem sozinha. Simplesmente perde, a libido baixa mesmo. Então, a parte sexual também se torna complicada. Com o progredir, a gente começa a ter os sintomas dos calorões, mas uma coisa que é muito importante, só metade das mulheres tem os famosos sintomas de calorões, né? A grande maioria, né? Metade não vai ter. E aí, por não ter o calorão, ela acredita que ela não está no climatério. Que esses sintomas que ela está tendo, de cansada, de falta de memória, de indisposta, de falta de libido, de não estar dormindo bem, é por causa da vida. E isso, às vezes, retarda o tratamento. A mulher que tem o calorão, ela liga, porque todo mundo sabe que calorão é sinônimo de menopausa. E aí ela fala, opa, eu estou chegando na menopausa, ela tende a ir atrás. E a outra que está tendo todos os outros sintomas, menos o calorão, ela demora mais a se dar conta que aquilo são sintomas de climatério e menopausa. Então, essas são as primeiras coisas. Junto com o passar do tempo, vem outros sintomas que são os ressecamentos íntimos, né? A mulher começa a ter uma menor lubrificação, que não é importante só na hora que ela vai ter a atividade sexual dela. Isso é importante também pelo maior risco de infecções que tem, porque a lubrificação íntima da mulher tem a ver com células de defesa. Aquele muco que é produzido ali, ele tem várias funções, além só de uma lubrificação para o ato sexual. Então, isso é uma coisa que, às vezes, para algumas mulheres é muito desconfortável e começa a dar infecções urinárias de repetição, fissuras, doenças tipo líquen, né? Então, tem. Fora os riscos, né, que implicam essas baixas hormonais. O climatério e a menopausa não é simplesmente param 2 hormônios e aí tem os calorões e esse cansaço. É uma falência. Hoje, o climatério e a menopausa é considerado uma endocrinopatia, ou seja, é uma doença endócrina. A menopausa é um evento fisiológico. Toda mulher que sobreviver e viver a partir dos 50 anos, ela vai ter que passar por isso. Mas o que vem com isso são doenças. Porque, assim, quando a tireoide para de produzir hormônios, a gente tem que ir lá colocar os hormônios para o corpo voltar a funcionar bem. Quando o pâncreas para de produzir hormônio, a gente tem o diabetes, tem que botar insulina para funcionar bem. Quando os ovários param de funcionar, imagina um corpo ficar sem 2 hormônios e ter que lidar com isso. Então, hoje a tendência é o uso de terapia hormonal para reposição hormonal com o intuito de melhorar a qualidade de vida e a expectativa de vida. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, que uma das coisas mais importantes no tratamento químico, né, dessa mulher, que é com a reposição hormonal, é que quando eu estou falando aqui em reposição hormonal, eu não estou falando nos primeiros hormônios que usaram para a terapia hormonal lá na década de 90, que eram hormônios da égua, eram hormônios retirados da urina da égua prenha e eram os hormônios sintéticos que não
nem em sonho se usam mais hoje, né? Que muita gente que estudou na mesma época que eu terminei a minha residência lá, continuam com aquela ideia que a terapia de reposição hormonal que hoje é usada é aquela. E aí, às vezes, o médico diz, não faz isso. Se eu não tivesse continuado estudando e me aperfeiçoado nessa fase, tivesse com os conhecimentos daquela época, eu diria a mesma coisa para minha paciente, pelo amor de Deus, não faz isso. É melhor morrer do coração do que usar aquilo lá. Só que hoje são outras substâncias usadas, a gente usa hormônios bioidênticos que têm a mesma estrutura do nosso, produzido no corpo, e com a terapia de reposição hormonal associado ao lifestyle, né, que é a medicina do estilo de vida, que eu vou falar daqui a pouco, vai nos ajudar a ter essa qualidade aumentada e a expectativa de vida aumentada. Por quê? A falta do estradiol, ele vai fazer baixar o HDL, que é o colesterol bom. Ele aumenta o risco de pressão alta, ele aumenta a falta, né? A menopausa faz isso com a gente, aumentar o risco de pressão alta, aumenta risco de doença de derrame também, de infarto, por baixar HDL, aumentar o LDL, que é o colesterol ruim, aumenta a incidência de síndrome metabólica, de diabetes, porque a mulher tende a ter ganho de peso, a falta desses hormônios faz a mulher engordar, e faz engordar por depósito de gordura e por perda muscular. O estradiol tem um efeito anabólico no corpo, ele ajuda, junto com a testosterona, a gente manter músculos e ossos. Então, essa perda muscular faz com que aumente a quantidade de gordura, porque nossa taxa metabólica baixa. A mulher tem muito mais chance de ter perdas ósseas. Ah, mas não, o osso não é tão importante. A fratura por osteoporose leva a uma mortalidade de 30% no primeiro ano. Ou seja, se uma mulher que está entrando na menopausa com 50 anos, ela já entra com um pouquinho de osso a menos, e isso está muito frequente, porque as pessoas são bem de uma vida muito sedentária, quando ela chegar perto dos 80, ela já está com osteoporose. E se essa mulher faz uma fratura por osteoporose em colo de fêmur, 30% delas morrem no primeiro ano, por embolia gordurosa, por ter que ficar acamada, por fazer trombose. Então, a estatística da osteoporose ela é muito grave. Então, a gente tem que ver a osteoporose como uma doença a ser combatida. E a melhor forma de combater é tratando climatério e menopausa. A doença cardiovascular é a principal causa de morte da mulher na pós-menopausa. Então, a gente tem que combater com a terapia de reposição. Isso falando da parte química, né? E a receita que tu disse, a minha receita para um estilo de vida, para uma passagem de climatério e menopausa e conseguir ter a longevidade saudável, o foco do meu trabalho é longevidade saudável feminino, e por isso eu me especializei em climatério e menopausa, porque eu não tenho como propiciar a uma mulher uma longevidade saudável se eu não tratar essa falência hormonal que ela tem ali. É associar os cuidados do estilo de vida. Porque para um bom envelhecimento, né, para a esposa desse teu não é seguidor que chama no YouTube, né? É verdade. Esse que entrou em contato contigo e acabou nós aqui fazendo essa conversa hoje, é entender que é um todo, né? A gente precisa, para envelhecer bem, de nutrientes. Então, eu tenho que ter uma boa alimentação. Só que eu tenho que lembrar que o nosso intestino envelhece como qualquer outro tecido no corpo. E, às vezes, a capacidade de absorção desse intestino está menor. Então, às vezes, é necessário suplementações de minerais ou de outros nutrientes, além de uma alimentação saudável. E justamente pelo intestino ter esse envelhecimento, eu às vezes tenho que corrigir a saúde dele, retirando mais, sendo um pouquinho mais rigorosa na retirada de substâncias que a gente costuma ingerir, que fazem mal para a saúde intestinal. Então, assim, nutrientes, exercício físico. O nosso corpo foi feito para se mexer. Mesmo quem tem problema de coluna, mesmo quem tem problema de joelho, mesmo a gente tem que se mexer. Eu sou um exemplo vivo disso, né? Eu tento fazer meu exercício diariamente, no mínimo 5 vezes por semana, e eu tenho 3 parafusos na minha cervical e uma placa. Óbvio que eu não faço exercícios que uma pessoa que não tem parafuso no pescoço pode fazer, mas isso não impede que eu faça muita coisa para que o meu corpo se mantenha ativo e a minha musculatura continue secretando, porque o músculo hoje ele é considerado um órgão endócrino, as substâncias que ele vai colocando na circulação sanguínea para que o resto do meu corpo funcione bem.
Então, assim, é nutriente, exercício físico, repouso. Essa mulher que está começando no climatério e menopausa, que não está dormindo bem, meu foco no início é conseguir melhorar a qualidade do sono. É no sono que nós recuperamos tudo que a gente vai desgastando durante o dia, e a capacidade de recuperação com o nosso envelhecimento vai cada vez ficando menor. Com 30 anos, tu passa a noite em claro, vai trabalhar no outro dia e dá conta do recado. Sim. E o corpo consegue razoavelmente recuperar uma vez por semana fazendo isso. Vai fazer isso com 50, que tu vai pagar a conta no futuro do que tu não estás recuperando e o teu corpo está desgastando em dobro. Então, assim, esse não dormir, que parece coisa pouca, não é coisa pouca. A gente tem que focar no sono para que essa mulher recupere. Então, nutriente, exercício físico, cansar de dia e descansar de noite. Gente, e hormônio. Hormônio hormônio é vida, digamos assim. Só que é muito importante, não é qualquer hormônio. Outra coisa, ele não pode ser prescrito por qualquer profissional, né? Um hormônio, eles são uma orquestra. Um hormônio demais desregula todos os outros. Então, ao mexer com terapia hormonal, a gente tem que colocar o que está faltando. Não tentar se aditivar e ficar tentada a ficar bombada, sarada, e que não é esse o foco do meu trabalho, pelo menos. Não estou julgando o mérito de quem gosta de usar hormônio para ficar saradona. Mas no trabalho de climatério e menopausa para envelhecimento saudável, a gente trabalha com hormônios bioidênticos em doses baixas, repondo o que está faltando, nunca por via oral o estrogênio, sempre por via transdérmicas. Então, eu sempre ensino nas lives no meu Instagram a perguntarem, quando estão falando de terapia hormonal, que hormônios estamos falando, qual dose ele está sendo usado e por que via ele está entrando no teu corpo. Porque isso é fundamental para que a gente esteja fazendo um tratamento responsável. Porque virou um saco de gato, né? Hormônio é todo mundo prescrevendo, testosterona é o remédio da longevidade. Realmente, bota uma dose alta de testosterona, eu brinco que parece aquelas velhinhas de aniversário que brilha, faz tchuf, né? Dá um brilho, tchuf, apaga rapidinho. Por quê? Porque fica animada, libido vai lá em cima, fica 1000. Só que entope todas as coronárias e no final de um ano a gente está com muito mais doença de base do que se fosse feito um trabalho responsável, colocando o pouquinho que estava, que ela vai voltar ao normal dela, sem brilhos demais, porque tudo que brilha demais apaga mais rápido. Então não é esse o foco, é saúde sempre. Entendi, doutor. Eu acho que dentro das coisas que a senhora tem na internet, a senhora falou que o envelhecimento da mulher é mais cruel do que o homem, né? E pelas coisas que a senhora falou, eu já imaginava. Agora, deixa eu sair do roteiro e lhe fazer uma pergunta da importância. Isso me ocorreu agora, que eu quero também uma outra pergunta que eu anotei aqui no meu caderno. A importância do companheiro, doutora Joelle, porque é uma fase bastante difícil. Mas qual a importância do namorado, do marido, para ajudar? Você imagina que as pessoas se amem, né? Você não quer que a sua esposa, que a sua namorada, que ela sofra. Então você tem que ajudar. Qual a importância do homem nesse quadro? Na realidade, eu acho que a primeira coisa é o conhecimento, né? Eu na minha rede social eu sempre digo assim, ó, eu faço lives explicando a respeito do processo para que as pessoas entendam o que está acontecendo consigo mesmo e possam buscar ajuda especializada e não parar no primeiro a campainha que tocou lá, dizendo menopausa é assim mesmo, não dá para ter mimimi, vai para casa que não tem o que fazer. Isso a gente dizia, infelizmente, na idade da geração da minha avó, até porque a minha mãe hoje ela trata o climatério dela, mesmo sendo já minha mãe, é uma geração que a gente tem opções de tratamento do climatério dela. Então, primeiro é o entendimento do que está acontecendo. Segundo, entender que é um processo muito abrupto. No intervalo de 2, 3 anos, uma mulher que está plena
trabalhando, produzindo bem, né, com a sua atividade sexual com o parceiro bem, ela começa a não se reconhecer. O que mais eu vejo a mulher dizendo, eu não me conheço mais, eu não sou mais eu, o que eu faço para voltar a ser? Então, o marido ter esse entendimento que não é com ele, né? Às vezes a primeira coisa, o que eu estou fazendo de errado? Ela não me ama mais, ela não me deseja mais. Não, no momento em que os maridos começarem a entender que é um processo fisiológico, mas que gera muita mudanças na vida dessa mulher que vai acabar levando à patologia, ele vai dizer, não, vem cá, criatura, tu tá entrando no climatério. E ela vai ficar braba. Porque eu, quando me dei conta que eu estava entrando no climatério, eu disse, não pode ser verdade, climatério é coisa de velha. A gente não se sente velha, entende? E é 45, 46 anos, a gente não é velha, tá com aquela coisa. Ficou na cabeça que quem entra na menopausa é a velha. Então parece que é uma negação. Não, menopausa não é comigo, eu nunca vou entrar. Os cabelos estão caindo, né? A pele está ficando seca, toda repuxada, o colágeno começa a ficar tudo mole e a gente acha que não é com a gente. Então, isso já são coisas que a gente começa a notar, né, externas do botar o olho, mas que o interno está dizendo que é no corpo todo. Então, é entender essas alterações que estão acontecendo com ela, que quanto antes ele ajudar ela a se dar conta de que é um processo irreversível, e quanto antes as coisas forem mudadas, tanto no estilo de vida, quanto na procura do profissional capacitado para tratar isso, a gente tem no nosso país vários profissionais já especializados em climatério e menopausa, né? Às vezes a gente tem a mesma ginecologista a vida inteira e não quer trocar. Como eu atendo online o país inteiro, eu tenho pacientes que continuam indo no seu ginecologista porque é um vínculo muito forte e fazem um acompanhamento de climatério e menopausa comigo. Eu tenho outros colegas que também trabalham no país que a mesma coisa acontece com eles. Eles fazem o acompanhamento de climatério e menopausa da paciente, mas ela continua indo uma vez por ano no ginecologista dela para fazer o pré-câncer, para fazer aquela parte dela. Então, é isso que o marido tem que se dar conta, que talvez o profissional que acompanhe ela a vida inteira não tenha essa capacitação. É como se hoje uma das minhas pacientes me liga e diz assim, eu quero levar minha filha para a senhora avaliar. Ela é adolescente, não é mais meu público. Por mais estudiosa que eu seja, eu não consigo estudar todas as fases de vida da mulher. Ou, como tem paciente que liga querendo para fazer tratamento para engravidar, não é mais meu público. Né? Por mais que eu estude, que eu cuide, essa paciente, eu não serei a melhor opção para tratá-la. Então, assim, ela até pode vir aqui, a mãe dela, fazer o tratamento de climatério e menopausa comigo, mas ela vai ter que procurar um profissional que trabalhe com aquele período especial da vida da mulher. Então, é isso que eu quero que entenda. Então, não é que o profissional que ela está se tratando não seja um bom profissional, de maneira nenhuma. Né? Tem excelentes ginecologistas nesse país inteiro. Só que a gente não dá conta de estudar todas as fases da vida da mulher e ainda mais a obstetrícia junto, que é a parte das grávidas. Então, por isso que a ginecologia está meio que se subespecializando. Climatério e menopausa, infância e puberdade, coisas que não é o pediatra que resolve. Tem um ginecologista para essa fase, tem um ginecologista que ajuda na reprodução humana, e tem o obstetra que trata da mulher grávida. Então, assim, são fases diferentes e nenhum é pior ginecologista por não saber tratar a outra fase. Então, isso o marido também tem que ajudar, porque às vezes as mulheres não querem saber de trocar. Não, mas ele me cuidou a vida inteira. Sim, mas tu não estava no climatério e na menopausa. Entendi, doutor. Doutora, nós estamos indo para o final da nossa entrevista. Eu queria fazer uma pergunta que eu anotei aqui no meu caderno. É engraçado, né, doutora? O homem, você vê a complexidade da mulher, né? O homem é um armário, tem uma gavetinha só, ele se embanana com essa gavetinha, velho, dá uma confusão desgraçada. A mulher tem um monte de gaveta. A mulher é um closet. É um closet. Tem gaveta, tem cabide, tem tudo que você pode imaginar. É uma loucura. Doutora Joelle, para nós caminharmos aqui para o nosso encerramento, eu queria que a senhora falasse de terapias regenerativas e estéticas íntimas. Nós temos, Cacá, algumas mulheres que não podem lançar mão da terapia hormonal. Mulheres que tiveram câncer de mama, mulheres que estão em tratamento de processos de trombose, mulheres que já tiveram infarto e derrame.
Ao me deparar com essas mulheres, eu vi que tinha coisas que eu não conseguia resolver nelas sem lançar mão da tecnologia. E aí existem terapias tipo laser íntimo, radiofrequência íntima, em que a gente, para essas mulheres, é quase obrigatório para que a gente consiga ter uma boa melhora da parte urogenital dela, da resposta sexual dela, por não poder usar nada de hormônio. O hormônio ameniza bastante coisa. Mas essas terapias regenerativas e estéticas íntimas, elas englobam também as mulheres que podem fazer uso de hormônio. Tivemos parto normal, ou teve muita gestação, tosse, espirra, acontece, a flacidez de colágeno não se dá só no rosto, no corpo, ela se dá naquela parte íntima da mulher. Então é muito comum uma mulher jovem, 40 e poucos anos, vai na academia, vai pular, perde xixi, vai correr, perde xixi, tosse, perde xixi. Para isso, às vezes a cirurgia é um exagero, não precisa, porque é pouca coisa no colágeno que a gente fazendo estímulo, essa mulher recupera. O próprio ressecamento íntimo, a falta de prazer, as terminações nervosas do clitóris, elas atrofiam também com a falta hormonal. Então, o uso da radiofrequência íntima, do laser, a gente faz com que tenha uma proliferação de colágeno naquela região, e isso melhora a resposta sexual e essas perdas urinárias, em quem tem e em quem não teve. E terapias estéticas íntimas. A flacidez que tem no rosto acontece na vulva. Muitas mulheres querem recuperar um pouquinho desse aspecto, né? Então, tem preenchimentos íntimos, tem mulheres que querem diminuir o tamanho dos lábios, né? Deixar um pouco mais harmônica. Então, existem vários tratamentos estéticos e íntimos para quem não tem problema funcional. E existe muito tratamento que é funcional, que é para que ela consiga ter mais ainda o envelhecimento sem perda da qualidade de vida dela. Que legal, doutora Joelle. Olha, que aula, viu? É o que eu falo, é a gavetinha. Homem para. É por isso que elas estão bem na frente da gente, porque é muita informação, é muita. Ainda tem que cuidar do marido ainda, esses. Meu Deus do céu. É realmente o que a senhora falou nas lives da senhora. O envelhecimento da mulher é muito mais cruel. É bem, exatamente, por isso que eu digo. Às vezes precisa associar um profissional que trabalhe com isso ao ginecologista de sempre. Doutora Joelle, eu lhe agradeço muito. A doutora Joelle está em Igrejinha. Eu que agradeço o convite. Eu fico muito, muito contente de ter ouvido a senhora e espero contar com a senhora para outras entrevistas. A gente agenda com uma certa antecedência, a gente consegue organizar, sem dúvida. Obrigado, viu, doutora?